A paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha assim guardar todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, quero que passar para vocês um bate-papo cristão. É uma aula sobre o Sermão da Montanha, base da harmonia espiritual. Amém? E que assim o Senhor venha nos ajudar a melhor compreender o mundo cristão da parte de Deus. Amém? Porque em cada esfera de visão teológica tem uma visão, a reformada tem a sua visão, a arminiana tem a sua visão, os pentecostais, né? Mas aqui eu vou falar sobre o Sermão da Montanha. Vamos interagir aqui em algumas coisas. Há século que a igreja do Ocidente se acham divididas em partidos e não raro se digladiam ferozmente por causa do quê? Por causa de determinados dogmas que elas identificam com a doutrina de Jesus? Infalibilidade pontífica com batismo, confissão, eucaristia, pecado original, redenção pelo sangue de Jesus, unicidade e infalibilidade da Bíblia, etc. No entanto, seria possível evitar todas essas polêmicas e controvérsias. Bastaria que todos os setores do cristianismo fizessem do Sermão da Montanha o seu credo único e universal. Essa mensagem suprema do Cristo não contém uma só palavra de coloridos dogmáticos teológicos. O Sermão da Montanha é integralmente espiritual, cósmico, ou melhor, místico, ético. Não uma teoria que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deve ser. É neste plano, e neste plano não há desistência nem hereges. A mística é o primeiro e maior de todos os mandamentos, o amor de Deus. A ética é o segundo mandamento, o amor de nossos semelhantes. E nesta base é possível uma harmonia universal. Quem é programado, bem-aventurado, feliz. Quem é chamado filho de Deus? Quem é que verá a Deus? De quem é o reino dos céus? Essas são as perguntas que você acha lá no Sermão da Montanha. Será de algum crente no dogma A, B ou C? Será o adepto da teologia desta ou daquela igreja? Ou seita? Será o partidário de um determinado credo eclesiástico? Nem vestígio disto.
Os homens bem-aventurados, os cidadãos do reino dos céus, são os pobres pelo espírito, são os puros de coração, são os mansos, os que sofrem perseguição por causa da justiça, são os pacificadores, são os misericordiosos, os que choram, são os que amam aos que os odeiam e fazem bem aos que lhes fazem mal. No dia e na hora em que a cristandade resolver aposentar as suas teologias humanas e proclamar a divina sabedoria do Sermão da Montanha como credo único e universal, acabarão todas as dissensões, guerras de religião e excomunhões de hereges e desistentes. Isto naturalmente supõe que esse documento máximo de espiritualidade, como Mahatma Gandhi lhe chama, seja experiencialmente vivido e não apenas intelectualmente analisado. Glória ao nome do Senhor. A vivência espiritual é convergente e harmonizadora. A análise intelectual é divergente e desarmonizadora. Se todos os livros religiosos da humanidade perecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nele se encontram o Oriente e o Ocidente, o brahmanismo e o cristianismo, e a alma de todas as grandes religiões da humanidade, porque é a síntese da mística e da ética que ultrapassa todas as filosofia e teologia meramente humana. O que o Nazareno disse nessa mensagem suprema do seu Evangelho representa o patrimônio universal das religiões. Seja o Kybalion de Hermes, Trismegistos do Egito, seja os Vedas, Bhagavad Gita ou o Tom de King de Lao Tse do Oriente, sejam Pitágoras, Sócrates, Platão ou neoplatônicos, sejam São João da Cruz, Mestre, Eckhart, Tolstói, Tagare, Golgi ou Schwitz, todos convergentes nesta mesma verdade, assim como as linhas de uma pirâmide distante na base se unem todas no único ponto, no vértice. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Nesses últimos 50 anos, e tanto o Ocidente foi inundado por um dilúvio de sistemas, yoga e sociedades iniciáticas, cada uma das quais promete os seus adeptos a introdução no reino do céu. As suas práticas são complicadas, os seus métodos são raros, artificiais, as suas técnicas, senão desanimam os candidatos pela sua dificuldade.
os levam ao orgulho de pretenso superhumanismo e ao desprezo dos profanos. Entretanto, os 3 capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo São Mateus nada tem de misterioso, exótico. São de uma simplicidade tão diáfana como o mais límpido cristal ferido pelos raios solares. A sua dificuldade jaz em outro setor. O Sermão da Montanha convida o homem a abdicar definitivamente do seu velho ego pecador, despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo, da nova criatura em Cristo, feita em verdade, justiça e santidade. Isto é inegável. É um convite para o homem se deitar sobre a mesa de operação e sofrer uma intervenção cirúrgica, sem anestesia de espécie alguma, suportando todas as dores necessárias para que o nosso homem crístico possa nascer sobre as ruínas do velho homem luciférico. Glória ao nome do Senhor. Coisa linda, irmão, esse Sermão da Montanha. E é precisamente por causa dessa inevitável sangria que as sociedades iniciáticas procuram contornar essa dolorosa operação cirúrgica e consolam os seus adeptos com teorias e técnicas menos cruéis, prometendo-lhes um parto sem dores. É uma entrada no reino dos céus por alguma secreta portiola dos fundos. Acham que na era atômica e cosmonáutica, onde o homem viaja de avião a jato e não mais em canoa ou carro de boi, também o ingresso no reino dos céus deva ser modernizado. Essas praxes obsoletas do primeiro século do cristianismo, como aparece no Evangelho do Nazareno, acham eles, perderam a sua razão de ser. Vamos, pois, ingerir comodamente alguns comprimentos de magia mental ou ritualismo esotérico, a fim de entrarmos suavemente e de contrabando nesse reino da felicidade, e não mais pela porta estreita e caminhos apertados, como queria o profeta de Nazaré. Hoje em dia, se ele voltasse, dizem eles, o Cristo não mais repetirá as palavras cruas do Sermão da Montanha, mas se adaptaria ao estado da nossa civilização e mostraria aos homens o modo de viajar ao céu de puma em cabine de luxo. Condutores cegos conduzindo outros cegos. Vamos ficar por aqui. Hoje, o evangelho que você vê hoje é isso. É os irmãos querendo entrar pelas portas do fundo no céu, querendo que a palavra de Deus se adapta ao seu tempo de hoje. Quantos que querem que isso aconteça? Você vê as igrejas se gradeando, ministério contra ministério.
Visões teológicas contra visões teológicas. Mas a pureza do Evangelho, a pureza das Sagradas Escrituras, o Sermão do Monte, ninguém o pratica, ninguém o se debruça sobre ele, para que possa compreender o valor do amor a Deus, o valor do amor ao próximo. Eles negam tudo isso. Essas litúrgicas, eclesiásticas igrejas do nosso país, eles entram em confrontos teológicos, mas esquece o sabor da razão de obedecer a um Deus. Cristo, irmão, o corpo de Cristo é um só, não é dois nem três. O corpo é um só, ele é a cabeça. Se não partir, se o povo, os religiosos, os crentes, os ministérios, os presidentes dessas igrejas, se não partir da cabeça de Cristo, vira essa guerra e o diabo bate palma. Vira essa guerras de fé, de teologia, de pensamentos, de filosofias. Entenda, cada um respeite o outro, dentro da tua visão. Mas que cada um volte para o Sermão do Monte. Eu preciso voltar, você precisa voltar, a minha igreja precisa voltar, a sua precisa voltar. A minha não precisa voltar só para o Sermão do Monte, não. Ela tem que voltar para toda a Escritura, porque ela está longe da Escritura. Sabe o que é longe? Ela está tão distante que as suas pregações é só heresia, só heresias. A minha liturgia, anciões, cabeças brancas, ancião só na idade, porque na Sagrada Escritura eles são menos do que um menino. São anciães nos seus cabelos brancos, mas na Sagrada Escritura são meninos. A minha liturgia é assim. Dá vergonha de ver, dá vergonha. E no mesmo tempo que dá vergonha, eu sinto dó dos irmãos que não conhecem a doutrina de Deus. As 12 doutrinas da sistemática, eles não conhecem. A minha liturgia não conhece. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos fazer um curso de sistemática. Para mim, a melhor visão da sistemática é a reformada. Não sei, porque eu fiz bacharel nessa linhagem. Depois eu fiz também no arminiano, que é o pentecostal aí, o clássico, né? Mas nem tudo da reformada eu pego e nem tudo da arminiana eu pego. Eu ajudo um pouco de cada coisa para me complementar naquilo que eu creio. Então, irmãos, vamos voltar às Escrituras, ao Sermão do Monte.
Nas seguintes páginas, passaremos a analisar as principais palavras de Jesus proferida no sermão. Nós vamos analisar palavra por palavras que Jesus proferiu no Sermão do Monte. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada família, a cada igreja, a cada coração. Compartilha, coloca nos seus grupos e vamos juntos crescer no conhecimento, na fé e no conhecimento, na graça e no conhecimento. Amém? Deus seja louvado.